Olá! Olha, para quem dirige, é mais do que fundamental entender direitinho as consequências de algumas infrações. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em duas das penalidades mais sérias que existem para a carteira de motorista: a suspensão e a cassação. A diferença entre elas é gigante, e saber quando a penalidade começa a contar, então, nem se fala. À primeira vista, podem até parecer a mesma coisa, mas acredite, não são. Suspensão ou cassação, qual é a real diferença? Entender isso pode evitar uma dor de cabeça daquelas. Vamos dar uma olhada nos detalhes. Vamos começar com a mais comum das duas, que é a suspensão. A melhor maneira de pensar nela é como se fosse uma pausa obrigatória na vida de quem está ao volante. A definição oficial, na verdade, já deixa tudo bem claro. A suspensão do direito de dirigir nada mais é do que uma penalidade que impede alguém de pegar no carro por um tempo determinado. A palavra-chave aqui é exatamente essa: temporária. É uma interrupção, não é um fim de jogo. E o que leva a essa pausa? Bem, os motivos mais comuns são: primeiro, o clássico acúmulo de pontos na carteira, aquela regra dos 20, 30 ou 40 pontos que varia conforme a gravidade das infrações. Ou então, cometer algumas infrações gravíssimas que por si só já causam a suspensão. Por exemplo, dirigir sob efeito de álcool, participar de um racha ou ser pego dirigindo a mais de 50% acima da velocidade permitida. E essa pausa dura quanto tempo? Se for a primeira vez, a suspensão pode variar de 6 meses a 1 ano. Agora, se houver reincidência, o peso é bem maior. O prazo sobe para 8 meses, podendo chegar até 2 anos. É um recado bem claro do sistema de trânsito, né? Para que o erro não se repita. Então, para resumir a suspensão, o ponto central é este. Para resolver a situação, são duas etapas obrigatórias. Primeiro, tem que cumprir o tempo da penalidade, claro, sem dirigir. E segundo, precisa fazer e ser aprovado num curso de reciclagem. Depois disso, a mesma carteira de motorista volta para a mão do condutor. Agora vamos mudar de cenário para um bem mais grave. Se a suspensão é uma pausa, a cassação, meu amigo, é a penalidade máxima que o Código de Trânsito Brasileiro prevê. É o topo da pirâmide. A definição aqui já diz tudo, né? A cassação da CNH é a punição mais dura que resulta na perda definitiva da habilitação. A diferença é crucial, não é uma pausa, é a perda do documento. A pessoa legalmente deixa de ser habilitada. Ponto. E como alguém chega nesse ponto tão extremo? A principal causa é ser pego dirigindo com a carteira já suspensa, ou seja, desrespeitando a primeira punição. Outro caminho é ser reincidente em certas infrações gravíssimas num período de 12 meses. Basicamente, a cassação acontece quando a suspensão não foi o bastante para corrigir a conduta. E aqui a penalidade tem um prazo fixo e bem longo: 2 anos. Durante 2 anos inteirinhos, a pessoa não só fica proibida de dirigir, como também não pode nem começar qualquer processo para tentar se reabilitar. O resumo da ópera na cassação é esse: a CNH é perdida para sempre. E só depois de cumprir os 2 anos de gancho é que a pessoa pode iniciar um processo completo de reabilitação. Isso significa, basicamente, refazer tudo do zero. Todos os exames como se fosse tirar a primeira habilitação de novo. Certo. Com as penalidades bem entendidas, sempre surge aquela dúvida prática que todo mundo tem. Afinal, a partir de quando é que o tempo da suspensão ou da cassação começa a contar de verdade? Existem 2 formas. A primeira é o que a gente chama de início voluntário. O condutor é notificado, vai lá no órgão de trânsito e entrega a CNH. A contagem do prazo começa no exato dia da entrega. Simples assim. Mas, e se a pessoa não entregar? Aí entra o início compulsório. Depois que acaba o prazo para recursos, um bloqueio é inserido direto no Sistema Nacional, o RENASS, e a penalidade começa a contar a partir da data desse registro no sistema. Ou seja, não tem para onde correr. A punição vai ser cumprida de um jeito ou de outro. Com tudo isso na mesa, a gente chega na pergunta central, colocando na balança: qual das duas penalidades traz as consequências mais pesadas para a vida de um motorista? A resposta é bem direta. A cassação é, sem a menor sombra de dúvida, a penalidade mais severa. Pensa bem. Na suspensão, o caminho é cumprir o prazo, fazer um curso e pegar o mesmo documento de volta. Já na cassação, o documento é perdido e um processo totalmente novo precisa ser iniciado do zero depois de 2 longos anos de espera. Uma boa metáfora é pensar assim: a suspensão é como apertar o botão de pausa. É uma interrupção para cumprir os requisitos e depois receber a mesma carteira de volta. Já a cassação é como apertar o botão de reset.
A carteira é perdida e é preciso começar o processo todinho de novo. Pausa versus reset. Acho que essa é a forma mais fácil de guardar a diferença fundamental entre as duas. Então, agora as diferenças cruciais entre suspensão e cassação e quando a penalidade começa a contar estão bem mais claras. Mas claro, isso tudo já puxa uma nova pergunta. O período da penalidade finalmente acabou. E agora? Como é que se recupera o direito de dirigir na prática? Esse é o próximo passo fundamental desse processo todo.